A moca. A moca. A moca. Moca. A moca. Da moca. Da moca. Da moca. Moca. Na moca. Moca. Na moca. Moca. Da Moca. Na moca. Da moca. A Moca. Eu nasci na Moca, é diferente. Se você for fazer pesquisa em livros bem antigos, vai ver a sinalização desse caminho. E os índios diziam aí, pelo próprio nome de origem mooca, né, moó-oca, né, fazer casas. Quem ama a moca sofre, quem sofre pela moca sente, quem sente a moca luta, quem luta pela moca vence. Moca dos imigrantes, moca de todas as raças, como fosse uma mãe que a todos seus filhos abraça. Então, esse diploma é um diploma que me deu o direito de cidadão altomoquense. E é evidente que o presidente da sociedade deu uma badalada, né, pelos muito serviço prestado ao bairro e tal, né? Antes fosse realmente. É lógico que nós trabalhamos e trabalhamos muito, muito. Onde é isso? Os estados confederados da Moca. Eu entrei aqui no time do Juventus em 64. Joguei de lateral esquerdo, Nenê. Fiquei aqui até 71. O gol do Pelé. Nossa, O que é que você fala? ah, pelo amor de Deus. Nem fala. Dei chapéu em todo mundo. Começou desde onde, seu Pando? Começou da onde? Começou do pano. Do Pando não. O time era Mão de Onça, Diógenes e Homero. Lima, Clóvis Clóvis e Pando. Pando. Amaral, Zeola, Buzoni, Cássio e Rodrigues. Tatu. Ô Tatu. Ô Tatu. E nesse jogo, o que aconteceu na entrada aí? Olha aí, 3 cortes, ó. 1, 2, 3, ó. Contusão. Aí fala. Edson Arantes Nascimento. Foi ele que fez, pô. O Corinthians contra o Juventus não tinha jeito, seu Nenê. Não tinha. Até nos dias de hoje também é complica. É ali, aqui, lá, desse jeito. Metia ferro neles. Corinthians, São Paulo e Palmeiras. 20 anos atrás, a rua era um espaço de encontro. Eu aprendi a lidar com a minha sexualidade, a discutir droga, a discutir alcoolismo, a discutir relação de pai, problemas de escola com os meus amigos de rua. Porque a rua era um espaço de turma, não de gangue, era um espaço de encontro, não de disputa. Essa entrada da periferia na paisagem da grande cultura no Brasil, assim, um pouco que responde a isso, um pouco que é resultado desses últimos 30 anos, onde a juventude deixou de querer ir para o centro, como se o centro fosse um lugar de transformação, de melhoria da vida, tal, e começou a olhar para o próprio bairro, para a sua própria zona, para a sua própria rua, para encontrar nesse lugar os aspectos culturais relevantes do que ele é, a sua identidade. Que a gente tinha essa conversa nos anos 80, quando eu vivia a minha juventude mais intensa aqui. Era de pertencer a um lugar que não era só um lugar, mas era, digamos, uma espécie de metafísica. Esse lugar representava a possibilidade da gente ser original. A gente olhava para isso, continua olhando para isso como a minha originalidade, assim. Mas isso começou lá, isso ajudou muito a formar a minha cabeça, especialmente no sentido de que você é o lugar onde você nasce, você tem referências culturais muito fortes no bairro em que você vive. O que me faz pensar que a ideia de nação, de estado, de fronteira é uma grande bobagem, assim, porque eu me sinto da Moca, independente,
casualmente este lugar está num lugar chamado Brasil, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Mas a minha ligação com o Brasil, a ligação que eu tenho com isto aqui, onde a gente está agora, e não com outra parte dos muitos Brasis que a gente tem. Em 1867, se eu não estou enganada, foi quando assim Rafael Aguiar Paes de Barros, que dá o nome à avenida principal da região, Avenida Paes de Barros, e alguns outros filhos de nobres aristocratas da época se uniram para criar o Clube de Corridas Paulistano. E esse clube de corridas que originou o que a gente hoje conhece como Jockey Club começou ali no velho Prado da Moca, no Hipódromo da Moca, porque era uma área altiplana, né? Tinha uma grande vegetação, um grande bolsão de vegetação, e ali acabou se transformando, talvez até por conta da articulação deles serem ligados àquela oligarquia cafeeira da época, né? Porque os pais deles, os barões do café, moravam ali na região da Paulista, assim como os industriais, donos das indústrias da região da Moca. Eles acabaram atraindo um grande público. A Moca, apesar dela ser o centro expandido, o pessoal chama de Portal da Zona Leste, ela está na região central, ou sudeste, como cada um coloca aí geograficamente. Mas, de uma forma assim, ela está na primeira periferia da região central. E aí o que acabou acontecendo? Acabaram estendendo uma linha de bonde para aquela região, para favorecer a vinda desses visitantes, desses frequentadores do jockey. De manhã a gente entrava às 8 horas, a professora descia do bonde e eu ficava esperando na porta. Ela me pegava pela mão, que eu era pequenininha, e me levava para a escola. Tinha umas amiguinhas, a gente ia fazer o footing na Rua da Moca. Então era da Rua Orville Derby até a Paes de Barros. Era passear, comprava um docinho e 8 horas estava em casa de novo. Por conta, inclusive, daquela primeira onda, aquele primeiro fluxo imigratório que veio, principalmente da região da Europa, para virem trabalhar nas fazendas de café, e alguns acabavam ficando na região da cidade, a Moca também teve essas duas características, a vinda de imigrantes, que muitos ficaram localizados ali, porque a antiga hospedaria do imigrante, que se transformou em Memorial do Imigrante, fica até hoje no mesmo local ali, próximo à linha de trem, e também a questão do começo da industrialização. Você tem ali uma série de características já a partir do, digamos, quase final do século XIX, você já começa a ter uma mudança daquela coisa só de um aldeamento, povoamento, algumas chácaras esparsas, e você começa a ter, então, o começo da industrialização paulistana. Então, grandes indústrias começaram a vir mais para o final do século XIX, como o Cotonifício Crespo, que foi uma grande indústria têxtil, a maior da América Latina na época. O Cotonifício na Moca foi tudo, foi o alicerce, foi a construção da Moca. E como nós não tínhamos metalúrgica, não tínhamos uma infraestrutura naquela época, importamos o prédio onde hoje está o Extra, da Inglaterra, inteirinho, com tijolos e tudo. Está até hoje lá. Meu pai sempre foi um sonhador e deve ser 1944, por aí, ele resolveu filmar o seu armazém. Ele tinha um grande armazém na Moca, né? O armazém da Moca, depois ficou o armazém São Rafael. E ele filmou o armazém, tem cenas de dentro do armazém, do carro de entrega do armazém saindo. Depois a gente vai fazer a entrega na Avenida Paes de Barros. A primeira greve geral de operários que aconteceu no Brasil
Aconteceu no pátio de uma indústria têxtil da região, como a gente citou aí já anteriormente, o Cotonifício Crespi. Foi em 1917. Porque ali também, por ter essa grande concentração de imigrantes, grande parte vindos da Itália e também da Espanha, então o movimento anarquista ele era forte ali na região. E isso aconteceu, o palco foi aqui, que acabou se disseminando pelas outras regiões, pelos outros estados e atingiu o país como um todo, mas começou aqui. Amigo, quem é da Moca não sai mais, né? Quem morou na Moca, mas bebeu a água da Moca, ele volta para a Moca. Não saberia viver em outro lugar. Moca é Moca. A Moca é o meu amor. É um dom de Deus ser nascido na Moca. É a minha vida. Eu adoro aqui. É moquense, é bairrista. Aqui a Moca, torcida, Juventus, é uma família. São Paulo é uma cidade cujo território cresceu ocupando as várzeas dos rios e dos córregos. Então, isso é muito visível aqui na Moca. É o caso, por exemplo, da Avenida do Estado, que é feita ao longo do rio Tamanduateí. Essa ocupação foi uma ocupação técnica, digamos assim. As várzeas foram ocupadas para as vias de tráfego expresso, né? O mesmo acontece aqui com o trem, que a gente vê aqui, exatamente cortando através da várzea. Pela proximidade do centro, quer dizer, a Moca é um bairro que ficou muito rasgado por essas vias estruturais, que inclui as grandes avenidas e o trem. Aqui, exatamente onde a gente está, que é um viaduto que atravessa o trem, quer dizer, que interliga os dois lados do bairro. Então o Baixo Moca, ele é muito separado do resto da Moca. Na medida em que você atravessa e transpõe essa cicatriz urbana, que é o trem, você tem realmente uma nova situação no Médio e Alto Moca, quer dizer, passa a ser um bairro mais comercial e que vai se abrindo para a Zona Leste. Na época que eu nasci, a Moca era industrial. Hoje não tem nenhuma mais, não tem mais nada. Hoje, a Moca é um parque imobiliário. Então todos esses armazéns e depósitos que estão aqui ficaram abandonados e hoje em dia eles são espaços ociosos na cidade, o que faz essa configuração incrível que a gente vê aqui na Moca e em alguns outros bairros, que parece uma não-cidade dentro da cidade. O que manteve a Moca um pouco, arquitetonicamente pelo menos, um pouco estável, foi justamente a existência desses grandes armazéns, que no fim são uma espécie de dispensa da Revolução Industrial paulista e paulistana, especialmente, assim. Então, se de um lado você tem um conjunto arquitetônico absolutamente abandonado, você ainda o tem. A especulação imobiliária não atingiu o bairro de uma maneira que esse lugar desaparecesse. O que eu desejaria para o futuro é que esse lugar fosse ocupado por pessoas, que ele pudesse ser um espaço de lazer, de troca cultural. Que apertou a roda do carro do Alonso. O cara O pai chegou tão contente. Você veio de quê, pai? Vim de Tam. Olha! Nem sono pegou lá, nem. Aqui é um CDM administrado por 4 clubes. São o Parque da Moca, Tabajara, Danube e Nacional. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. É um lugar da prefeitura doado para esses 4 clubes para manter aqui um tipo funcionando, né? Jogos de bola, quadra, lazer para o bairro. Ele é do Guarani do Brás.
Apesar que eu sou da Moca. Eu sou da Danúbio da Moca, eu sou do Tabajara da Moca, nós dois participamos aqui, somos diretores aqui. Ele não, ele é do Brás. Mas tá sempre junto com a gente, ele tem um CDM, é igual esse. Eu moro aqui na Moca, na Rua Purícia, vai fazer 40 anos, nasci na casa que eu moro. Frequento aqui o CDM, vai fazer 11 anos. Pode valer, pode. Ah, Gisão, foi nada não. Você foi jogador de bola, Fui? Jogou em algum time da Moca? Não, então não foi boleiro. Se diz isso, é um ditado varziano. Se não jogou na Moca, não foi boleiro. Acabou, acabou. Vem aí. Como eu disse aos senhores, eu sou moquense, de descendência italiana. Aqui estão meus avós, como nós dizemos aqui, meus nonos. Esta fotografia é do casamento do civil deles, de 1922. Em 1928 já se instalaram aqui na Moca e nós estamos até hoje. Foi uma das primeiras famílias a morar, como eles dizem, na Moca Alta. The children are playing merrily. The birds are singing. It's September ready and the life is brand new. Na Avenida Paz de Barros, na altura do número 136, havia um restaurantezinho. E nesse restaurante um pessoal se reunia. Um dia, um dos rapazes cismou de inscrever esse pessoal numa gincana. Então, para poder participar da gincana, tinha que ter um nome da escuderia, né? Então o nome escolhido foi Pepe Legal. Sabe por quê? Porque o restaurante chamava-se Restaurante Pepe Legal. Uma das tarefas aqui, está aqui o Raluca com o governador na época, o Abreu Sodré. Uma das tarefas, tirar fotografia junto com o governador. Nós fomos tirar o homem de dentro do palácio. Mexer com o moquense, meu amigo. Let's live our way. Without the love and happiness impossible. Let the rain and the hope. The spring is in. The spring is in. La 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 la. Let's live our way. The drinks are for the table. A new life to begin. The drinks are for the table. A new life to begin. A new life to begin. La 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 la. Minha sogra é uma estrangeira, ela veio da Lituânia e veio morar na Moca. Quando ela veio da Lituânia para o Brasil, o primeiro bairro que ela chegou foi na Moca. E ela contava histórias pra gente, assim, até vai sair num livro, que ela veio para cá, era tudo mato, era tudo terra, mas que tinha alguns conhecimentos lá com algumas pessoas da raça ou de outras raças que se centralizaram tudo na Rua Padre Raposo. Então lá eles ficavam se conversando, contando sobre a cidade, sobre o país. E quando ela contava isso, ela chorava que nem uma criança, porque ela falava que a Moca para ela era o país dela. Era o país, era a cidade, era a nacionalidade, era tudo. Parecia que ela nunca morou na Lituânia, que ela sempre morou na Moca. Quantas vezes aconteceu de vir aqui, pessoas tomar um aperitivo, tomar um chopp, pela primeira vez, chega aqui e fala, meu pai jogou no tal clube. Ah, que time que o pai jogou? Jogou em tal clube. Então eu dava a volta, ia lá e falava, aqui, esse é meu pai. Ligava pro irmão e falava, olha, eu tô aqui no bar na Moca, assim, 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 e tem a foto do papai aqui, que eu jogava no Ipiranga, jogava na Portuguesa. Num bairro da Moca, na época dos anos 70, 60, os bares eram bar e café ou café-bar. E eu vim com um estilo diferente. Eu formei um tipo de trabalho na base de batidas, sucos de frutas da época e petiscos à vontade, que a pessoa pegava. Quem comia 10 pagava 5, quem comia 5 pagava 10. O meu público é um público jovem, um público meia-idade e as pessoas mais idosas, que frequentam minha casa, pai para filho, de filho para neto. Então hoje vem o avô com o neto que fala, eu me lembro quando eu vim aqui com o meu filho.
E eu me lembro muito bem na época que o tio trazia o sobrinho e falava, esse é o filho do meu irmão. Os Manos da Moca, na verdade, é uma organização não governamental, cujos objetivos oficiais são divulgar a tradição, os valores e a música do bairro da Moca, mas cujo objetivo verdadeiro, na verdade, é criar um movimento separatista, conquistar a cidade de São Paulo e transformar nos Estados Confederados da Moca. Você que todo dia se entristece e se intimida, conheça a nossa causa e mude sua vida, pois vamos transformar de um modo triunfal a Moca e adjacências num Estado nacional. O Tremembé, ao sul o Sacomã, ao leste a Vila Ré e ao oeste o Butantã. O congresso é no Bexiga, na cantina do Roberto, e o presidente despacha um boteco ali por perto. Onde é isso? Nos Estados Confederados da Moca. Uma coisa muito engraçada, a característica do ser moquense, né? A gente realmente gosta de falar que sou da Moca, mas apesar que a minha vida não acontece nada na Moca, eu apenas moro lá. Eu sempre, desde pequeno, eu achei que eu nunca ia sair daqui, eu nunca queria sair daqui. Desde pequenininha eu queria casar e morar aqui, ficar aqui, ter meus filhos aqui, sabe? Ficar aqui pra sempre, na Moca. Sou da Moca, sou moquense, amo esta região. O Teatro Arthur Azevedo foi inaugurado em 1952. O objetivo era descentralizar a cultura. A Moca tem alguma coisa que prende a gente aqui dentro. A Moca é, como eu falei, o pessoal aqui, eles tomam conta do teatro que é deles. E eles são meio bairristas, eles convivem com esse clima de Moca, né? Lógico, quem é que quer que saia o famoso churros ali da Ana Nery? Ninguém quer que saia de lá. Só um minuto. O que eu faço? Churros. Minha arte é essa, é churros. Não tenho freguesia, eu tenho uma família. Família de 4 gerações já, né? Tem pessoa aqui, sentava aqui na mesa, hoje são avós. Você dá uma grande. Até hoje estou estranhando, porque ainda não veio ninguém, sabia aqueles dois. Na hora que estoura isso, vai só. É muita gente. É um cara muito legal, mas um certo dia ele tava mal. Cansado de andar no Central Park, não hesitou. Na hora do embarque eu disse: hey brother, vem dar uma volta na Paz de Barros. Eu disse pra ele: vem mano, vem dar uma volta na Paz de Barros. Sei lá o que a Moca tem, né? Que ela é a paixão do pessoal, né? Então, sei, não dá nem para explicar para você por quê. Sintetizado de uma forma assim, outro dia tão engraçada, que diz que a Moca é uma ilha. E eu acho que a Moca é uma ilha. Então, onde todo mundo conhece todo mundo. Então, acho que é esse que torna o carinho das pessoas um pelo outro. Curiosidade, você está ciente de que o Regente Feijó morou na Moca? O clássico da literatura, Coelho Neto, também morou na Moca?
A Marquesa de Santos frequentava o Jockey Clube, o Prado da Moca. O gol mais bonito do maior atleta do século, Pelé, foi marcado na Rua Javari, em tempo, Rio do Jaúz, um peixe da língua tupi. Que a escuderia Pepe Legal internacionalizou o bairro da Moca, fazendo-o conhecido pelos Beatles em Londres. Isso é a Moca. A Moca não tem fronteira. Na Moca todos são iguais. Obrigado. Que eu vou tocar foi o tema do telejornal hoje, em 1975. Spring. Saiu no Hits Again agora também, no ano 2000. The children are playing merrily. The birds are singing. It's September ready and the life is brand new. The children are playing merrily. The birds are singing. It's September ready and the life is brand new. Everywhere the flowers grow very beautifully, and round a message of love. The sky is blue and the sun starts to shine, because the spring is arriving. La 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 la. La 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 la. Let's live our way. Without the love and happiness impossible. Let the read the hope. The spring is in. The spring is in. La 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 la. Let's live our way. The drinks are for the table. A new life to begin. The drinks are for the table. A new life to begin. A new life to begin. La 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 la.